Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Herodes e Jesus. O rei Herodes ouviu falar de Jesus. Com efeito, seu nome se tornara célebre e diziam: João Batista foi ressuscitado dos mortos e por isso os poderes operam através dele. Já outros diziam: é Elias, e outros ainda: é um profeta como os antigos profetas. Herodes, ouvindo essas coisas, dizia: é João que eu mandei decapitar que ressuscitou. Execução de João Batista. Herodes, com efeito, mandara prender João e acorrentá-lo no cárcere, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, pois ele a desposara, e na ocasião João dissera a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Herodíades então se voltou contra ele e queria matá-lo, mas não podia, pois Herodes tinha medo de João, e sabendo que era homem justo e santo, o protegia. E quando o ouvia, ficava muito confuso e o escutava com prazer. Ora, chegou um dia propício. Herodes, por ocasião do seu aniversário de nascimento, ofereceu um banquete aos seus magnatas, aos oficiais e às grandes personalidades da Galiléia. E a filha de Herodíades entrou e dançou, e agradou a Herodes e aos convivas. Então o rei disse à moça: pede-me o que bem quiseres e te darei. E fez um juramento: qualquer coisa que me pedires te darei, até a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que peço? E ela respondeu: a cabeça de João Batista. Voltando logo apressadamente à presença do rei, fez o pedido: quero que agora mesmo me deis num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou profundamente triste, mas, por causa do juramento que fizera e dos convivas, não quis deixar de atendê-la. E imediatamente o rei enviou um executor com ordens de trazer a cabeça de João. E saindo, ele o decapitou na prisão, e trouxe a sua cabeça num prato, deu-a à moça e esta a entregou à sua mãe. Os discípulos de João souberam disso, foram lá, pegaram o corpo e o colocaram num túmulo. Comentários dos Pais da Igreja. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Depois da pregação dos discípulos de Cristo e da operação dos milagres, convenientemente o evangelista fala em seguida sobre a notícia que se levantava entre o povo. Por isso diz: o rei Herodes ouviu falar de Jesus. Pseudo Crisóstomo. Este Herodes era filho do primeiro Herodes, sob o qual José levara Jesus ao Egito. Já Mateus chama-o de tetrarca e Lucas designa-o como governante da quarta parte do reino de seu pai, pois, depois da morte deste último, os romanos dividiram o reino em 4 partes. Marcos, por seu turno, chama-o de rei, ou à maneira de seu pai, ou porque aqui isto lhe parecia conveniente. Pseudo Jerônimo. Segue-se, seu nome se tornara célebre. Com efeito, não é lícito esconder a candeia sob o alqueire. E diziam, isto é, alguns da multidão: João Batista foi ressuscitado dos mortos, e por isso os poderes operam através dele. São Beda. Aqui aprendemos quão grande era a inveja dos judeus. Com efeito, eis que criam, sem que houvesse testemunhas, que João, de quem se disse que não fez nenhum milagre, pôde ressuscitar dos mortos.
Quanto a Jesus, que fora aprovado por Deus com poderes e sinais, ele cuja ressurreição pregam os anjos, apóstolos e as mulheres, os mesmos judeus preferiram crer que não ressuscitara, mas que fora furtivamente retirado do sepulcro. Quanto a dizerem que João havia ressuscitado dos mortos e por isso o poder de fazer milagres operava nele, compreenderam corretamente a força da ressurreição, pois os santos terão maior poder quando tiverem ressuscitado dos mortos do que quando ainda suportavam o peso da fraqueza da carne. Segue-se. Já outros diziam, é Elias. Teofilacto Diócrida. Pois João deitava abaixo muitos homens quando dizia, raça de víboras. Segue-se. E outros ainda, é um profeta como os antigos profetas. Pseudo Crisóstomo. A mim parece falar daquele profeta de quem disse Moisés, Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta. E o disse de modo correto. Mas uma vez que temiam dizer de modo manifesto, este é o Cristo, valiam-se dos termos de Moisés, escondendo esta suposição pelo temor daqueles que estavam no comando. Segue-se. Herodes, ouvindo essas coisas, dizia, é João que eu mandei decapitar que ressuscitou. Herodes diz isso de modo expresso, por ironia. Teofilacto Diócrida. Ou de outro modo, sabendo Herodes que matara João sem causa, pois era um justo, cria que ele havia ressuscitado dos mortos e que pela ressurreição recebera o poder de fazer milagres. Santo Agostinho. Mas com estas palavras, Lucas comprova o que diz Marcos, pelo menos ao afirmar que outros, não Herodes, disseram que João havia ressuscitado. Mas Lucas falou de um Herodes hesitante, e assim relatou suas palavras. Eu mandei degolar João. Quem é, pois, este de quem ouço tais coisas? Deve-se, no entanto, compreender que, depois desta hesitação, confirmou Herodes em seus pensamentos aquilo que era dito pelos outros, dizendo aos seus servos como narra Mateus, este é João Batista, que ressuscitou dos mortos. Ou essas palavras devem ser compreendidas como ainda indicando hesitação, especialmente porque também Marcos, que acima relatara que fora dito por outros que João havia ressuscitado dos mortos. Ao final, no entanto, não omite que o próprio Herodes disse, este é aquele João a quem eu mandei degolar, e que ressuscitou dos mortos. Tais palavras podem, por seu turno, ser compreendidas de dois modos, como de alguém que confirma ou que hesita. Teofilacto Diócrida. A partir do que foi dito antes, o evangelista Marcos aproveita aqui a ocasião para relembrar a morte do precursor, dizendo, Herodes, com efeito, mandara prender João e acorrentá-lo no cárcere, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, pois ele a desposara. São Beda. Conta uma antiga história que Filipe, irmão deste Herodes e filho de Herodes maior, sob o qual o Senhor fugiu para o Egito, casou-se com Herodíades, filha do rei Aretas, e que, em seguida, seu sogro, por exortação de alguns contra as inimizades do genro, tomou de volta sua filha e, para a dor do primeiro marido, casou-a com Herodes, inimigo dele. Por isso João Batista repreendeu Herodes e Herodíades, pois contraíram núpcias ilícitas, não sendo permitido casar-se com a esposa do irmão enquanto este ainda vivia. Teofilacto Diócrida. Outros dizem que Filipe, tendo morrido, tinha deixado uma filha, razão pela qual Herodes não devia casar-se com a esposa do irmão mesmo morto. A lei, com efeito, ordenava que o irmão deveria casar-se com a esposa do outro quando o defunto não tivesse deixado filhos. Mas Filipe tinha uma filha, razão pela qual o casamento era um crime. Segue-se. Herodíades então se voltou contra ele e queria matá-lo, mas não podia. São Beda. Herodíades, com efeito, temia que Herodes em algum momento se arrependesse ou se tornasse amigo de Filipe, seu irmão, e repudiando-a, dissolvesse o casamento ilícito. Segue-se. Pois Herodes tinha medo de João e, sabendo que era homem justo e santo, o protegia. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Herodes temia-o com reverência, pois sabia que era justo diante dos homens e santo diante de Deus, e protegia-o para que não fosse morto por Herodíades. E quando o ouvia, ficava muito perplexo, pois julgava que ele falava pelo Espírito de Deus,
e ouvia-o de boa vontade, pois considerava úteis as coisas que dizia. Teofracto Diócrida. Vê, pois, quanto faz a fúria da concupiscência, pois Herodes, mesmo tendo tão grande reverência e temor por João, delas se esqueceu para se entregar à fornicação. Remígio de Auxerre. Com efeito, a vontade libidinosa o coagiu a lançar as mãos sobre aquele que sabia ser justo e santo, e com isso se dá a compreender que a prática de um pecado menor conduz a de um maior, segundo aquelas palavras do Apocalipse. Aquele que é impuro, continue na impureza. Segue-se. Ora, chegou um dia propício. Herodes, por ocasião de seu aniversário de nascimento, ofereceu um banquete aos seus magnatas, aos oficiais e às grandes personalidades da Galiléia. São Beda. Lemos que entre os mortais, somente Herodes e o faraó celebraram o aniversário de seu nascimento com alegrias festivas, mas ambos os reis, com o funesto presságio, mancharam as festas com sangue. Com efeito, Herodes, com tanto maior impiedade quanto era santo e inocente o doutor da verdade que matou, e isto por conta de uma promessa e do pedido de uma dançarina. Segue-se. E a filha de Herodíades entrou e dançou, e agradou a Herodes e aos convivas. Então o rei disse à moça: Pede-me o que bem quiseres, e te darei. Teofracto Diócrida. Pois, enquanto se dá o banquete, Satanás dança pela menina e realiza-se um juramento criminoso. Segue-se. E fez um juramento: qualquer coisa que me pedires, te darei, até a metade do meu reino. São Beda. Ele não se justifica do homicídio pelo juramento, pois talvez tenha jurado precisamente para encontrar ocasião de matá-lo. E, se ela tivesse pedido a morte do pai ou da mãe de Herodes, ele de maneira nenhuma tê-la-ia concedido. Segue-se. Ela saiu e perguntou à mãe: Que peço? E ela respondeu: A cabeça de João Batista. Como digna recompensa de uma dança, pede-se a digna recompensa de sangue. Segue-se. Voltando logo apressadamente à presença do rei, fez o pedido: Quero que, agora mesmo, me deis num prato a cabeça de João Batista. Teofracto Diócrida. A mulher maligna imediatamente pede que se lhe dê a cabeça de João, isto é, naquele exato momento, pois temia que Herodes recuperasse a razão. Segue-se. O rei ficou profundamente triste. São Beda. É costume das Escrituras que o historiador assim narre as opiniões de muitos, isto é, de que maneira um certo fato era, naquele tempo, julgado por todos. Assim como também José é chamado pela própria Maria de pai de Jesus, do mesmo modo, disse aqui que Herodes se entristeceu, pois os convivas assim pensaram. Com efeito, o dissimulador mostrou no rosto tristeza, enquanto se alegrava na alma, e ele justifica o crime com o juramento, de modo que, sob ensejo de piedade, se fizesse ímpio. Por isso se segue. Mas, por causa do juramento que fizera e dos convivas, não quis deixar de atendê-la. Teofracto Diócrida. Herodes, pois, não estando senhor de si, mas cheio de deleite, cumpriu o juramento e matou o justo. Era, no entanto, mais conveniente, nesse caso, jurar em falso e não ter praticado tão grande crime. São Beda. Quanto a ter acrescentado por causa também dos convivas, Herodes queria que todos fossem cúmplices de seu crime, de modo que, num banquete luxuoso e impuro, fosse oferecido um festim sangrento. Por isso se segue. Imediatamente, o rei enviou um executor com ordens de trazer a cabeça de João. Teofracto Diócrida. O carrasco é um algoz a quem se ordena a execução de homens. São Beda. Mas Herodes não se envergonhou de trazer a cabeça do homem morto diante dos convivas. Não lemos, no entanto, que o faraó tenha cometido nenhuma loucura desse tipo. De qualquer modo, por ambos os exemplos, prova-se que nos é mais útil trazer com maior frequência à memória o dia de nossa morte, temendo e agindo de modo casto, que celebrar, cometendo excessos, o aniversário de nosso nascimento. Pois o homem nasce no mundo para os trabalhos, e os eleitos atravessam o mundo pela morte em direção ao repouso. Segue-se. E saindo,
ele o decapitou na prisão e trouxe a sua cabeça num prato, deu-a à moça e esta a entregou à sua mãe. São Gregório Magno. Não é sem grande admiração que examino o caso daquele homem cheio do espírito de profecia no ventre de sua mãe, e que não teve superior entre os filhos de mulher. Foi lançado no cárcere por iníquos e teve sua cabeça arrancada como favor pela dança de uma menina. E um homem de tanta austeridade morreu em função do riso dos torpes. Acaso cremos que houve algo em sua vida que merecesse uma morte assim desprezível? Mas, quando pecou até mesmo ao alimentar-se aquele que só comia gafanhotos e mel silvestre? Quando pôde ofender com seu trato aquele que não se retirava do deserto? Por que o Deus onipotente neste mundo despreza de modo tão severo aqueles que, de modo tão sublime, elegeu antes dos séculos? Por nada senão por isso que é evidente a piedade dos fiéis. Ele os oprime nas coisas pequenas, porque vê de que modo irá premiá-lo nas grandes, e, exteriormente, atira-os até o desprezo, pois, interiormente, os conduz até aquilo que é incompreensível. Disto, pois, concluímos o que sofrerão aqueles que Deus condenar, se aqui assim atormenta os que ama. Segue-se. Os discípulos de João souberam disso, foram lá, pegaram o corpo e o colocaram num túmulo. São Beda. Flávio Joséfo narra que João, uma vez acorrentado, foi conduzido à aldeia de Maqueronte, e que lá foi decapitado. Já a história eclesiástica narra que foi sepultado na cidade de Sebaste, na Palestina, que outrora se chamava Samaria. A degola de João insinua a diminuição de sua fama, pois o povo pensava que ele era o Cristo, assim como a elevação do Salvador numa cruz designava o avanço da fé, pois também ele que antes era considerado pelo povo como um profeta, foi reconhecido por todos os fiéis como o Filho de Deus. É por isso que João, cuja reputação deveria diminuir, nasceu quando a luz do dia começa a tornar-se menor. Já o Senhor nasceu na época do ano em que o dia começa a aumentar. Teofilacto Diócrida. Já em sentido místico, Herodes, que se traduz como aquele que é de pele, é o povo dos judeus, que tinha uma esposa, isto é, a Glória Vã, cuja filha dança e se revolve ainda agora entre os judeus, o que significa a falsa compreensão das Escrituras. E com efeito, decapitaram João, isto é, a palavra profética, e possuem-na sem o Cristo, que é a sua cabeça. Pseudo Jerônimo. Ou de outro modo, a cabeça da lei, que é Cristo, é arrancada de seu corpo próprio, isto é, do povo judaico, e dada à menina estrangeira, isto é, à igreja romana, e a menina a dá à sua mãe adúltera, isto é, à sinagoga, que ao final há de crer. O corpo de João é sepultado, a cabeça é colocada num prato. A letra sepultada é coberta, o espírito é honrado e recebido no altar. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.